Afinal, raio-x digital é realmente melhor que o raio-x tradicional? Por que às vezes o dentista pede para o paciente: ah, vai lá fazer um raio-x digital em tal lugar, porque eu preciso ver com mais precisão ali determinada situação? Olá, tudo bom? Eu me chamo Isabela Dailê, eu sou gerente clínica da Dailê Odontologia e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante e corriqueiro no dia a dia dos consultórios odontológicos. Por muito tempo, a gente sempre fez raio-x nos consultórios, né? E o raio-x digital, ele era feito somente em clínicas de radiologia, porque o equipamento era muito caro, a tecnologia ainda não era tão acessível, mas agora a gente já consegue ter essa tecnologia nos consultórios odontológicos. Antes, o raio-x ele era feito em uma película, que é essa aqui. A gente ia fazer o raio-x, né? Colocar essa película e neste sensor, isso é um sensor, a gente emitia o raio-x e sensibilizava esta película aqui, como se tivesse uma foto do dente, né? Que a gente falava. E a gente precisava revelar, fazer o processamento desta película. Né? A gente tinha alguns líquidos que a gente utilizava para a gente fazer aparecer o raio-x aqui nessa película. Né? O aparelho em si que emite a radiação não mudou, é o mesmo aparelho. Claro que outras tecnologias foram surgindo, né? Melhoria ali dos produtos. Então, um aparelho há 15, 20 anos, ele emitia uma quantidade de reação e hoje a gente consegue já diminuir essa quantidade de reação, de radiação. Tá? Mas o aparelho em si, mesmo para o raio-x digital, ele não mudou. O que mudou foi a forma como que a gente visualiza essa foto do dente. Antes, a gente tinha uma película, a gente colocava no dente, o aparelho vinha e fazia essa fotografia do dente. Agora, a gente tem um sensor digital, né? Que ele tem um fiozinho que a gente liga diretamente no raio-x, que a gente coloca no dente e faz o raio-x com o aparelho e a gente consegue passar para o computador de uma forma muito mais rápida essa imagem que a gente precisa obter, né, que a gente tem interesse. Por que que é bom? Esse sensor digital, ele diminuiu, ele é mais, vamos colocar, ele é mais sensível, né? Do que essas radiografias, do que esse tipo de sensor. Então, a necessidade de raio-x é um pouquinho menor, tá? A gente consegue comparar. Mas isso não é um grande problema também. Por quê? O raio-x pequenininho, que chama periapical, né? É um raio-x que tem uma radiação mínima, é uma radiação muito pequena. Sempre foi muito seguro para o paciente fazer o raio-x no consultório, né? Às vezes o dentista, como é pequenininho essa área aqui, a gente tem que mirar ali, pegar o aparelho, mirar, o dente está lá embaixo, às vezes é um siso muito difícil de fazer. E agora a gente ainda tem um complicador que é o fio, esse aparelho é um pouquinho menor, existem outros que são um pouco maiores, porém dificulta um pouco a tomada radiográfica, né? Então a gente ainda tem que mirar ali, então por muitas vezes a gente não acerta de primeira. O paciente já teve situações que ele fica um pouco incomodado com essa necessidade de tirar vários raios-x, mas olha, pode ficar tranquilo, porque a radiação ali ela é muito pequena, ela é muito baixa, sempre foi muito baixa. Agora então ela diminuiu ainda mais, tá? E por que é tão interessante assim a gente já ter essa imagem do dente, essa foto do dente no computador? Porque a gente consegue processar essa imagem de uma forma muito mais eficiente. Antes, nessas películas, a gente tem um desgaste da película em si. Quem nunca pegou um raio-x antigo e viu que o raio-x está todo descascando, ele já estava branco ali. Então, essa imagem ela vai perdendo a qualidade ao longo dos anos, pelas características próprias ali dessas películas de raio-x, né? E a dificuldade, você precisa de um espaço físico para ter o armazenamento dessas películas, né? Dessas radiografias. Você precisa organizar, e aí o dentista virava assim para a TSB. Cadê o raio-x do canal de fulano de tal? Ah, era a correria até achar
o raio-x do fulano de tal, não achava, aí quando vai ver estava na ficha do outro paciente. Nossa, é um estresse. Agora não, agora a gente tem no computador, a gente pode guardar num pendrive, numa nuvem ou no HD, enfim, tem várias formas da gente armazenar essa radiografia. Eu gosto muito de mandar já para o paciente, a gente pode mandar no e-mail, no WhatsApp. Então, assim, a facilidade de manuseio dessa imagem melhorou infinitamente, né? O acesso rápido ali e também a questão da produção, da pós-produção desse raio-x. A gente consegue melhorar a qualidade de imagem em softwares específicos para esses raios-x. A gente consegue dar mais nitidez, dar mais contraste. Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente precisa fazer uma investigação de cárie e na hora de fazer o raio-x, mesmo o raio-x digital, a exposição ali não ficou aquela coisa maravilhosa, ou naquele lugar ali específico precisou dar uma nitidez melhor, então a gente consegue fazer isso, a gente consegue mudar o contraste. É bem interessante para o dentista, né? É mais cômodo para o paciente, porque uma vez que a gente não precisa ir ficar trocando essas películas, a gente só vai movimentando esse sensor na boca e fazendo as radiografias. Um operador mais bem treinado consegue fazer uma boca inteira, né? Mais rápido do que esse tipo de sensor aqui, né? Machuca um pouco ainda, e não tem muito jeito, a gente, tudo que é na boca incomoda a gente, né? Mas a gente sempre está trabalhando ali para melhorar o conforto do paciente. Não necessariamente diminuir totalmente, né? Porque a gente ainda precisa de algo físico para a gente ter essa captura da imagem, mas a gente vai trabalhar ali para melhorar isso sempre, tá? Com alguma dúvida sobre o raio-x, pode deixar no comentário, manda um e-mail, manda o WhatsApp, pode mandar para a gente no Instagram também. Segue, compartilha, divulga e até mais!